O Corinthians não ganhou porque o treinador é muito ruim. O Corinthians não ganhou porque o treinador não enxerga o jogo. O Corinthians não ganhou porque ele coloca os jogadores que não devem ser colocados. Ele não tirou o Romero ontem, não tirou o Rodrigo Garro, que não estava jogando bem, o Thales Magno, não é verdade? Aí é uma função disso. Na hora que o Bruno Henrique é expulso, quem foi inteligente porque o resultado foi legal? O Felipe Luiz fez uma linha de 5, colocou os caras todos lá atrás, e aí colocou o Gerson na frente, o De Arrascaeta segura a bola, jogou de acordo com o regulamento. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, teve uma vitória só, que foi contra o Atlético Paranaense. Perdeu pro São Paulo, perdeu pro Flamengo, não classificou com o Flamengo. Empatou com o Internacional. Empatou com o Internacional. O Corinthians ganhou 4 pontos só no Campeonato Brasileiro. Né? 4 pontos. Então, esse treinador que está aí, ele chegou para que tirasse o Corinthians do rebaixamento. Sabe quando ele chegou, em que posição o Corinthians estava? Na 18ª colocação. Qual é a posição do Corinthians hoje? 17ª. 17ª. Esse cara não serve para ser treinador do Corinthians. E aí você tem que dar parabéns ao Flamengo, parabéns à CBF. Tudo aquilo que a CBF quis, tudo aquilo que o flamenguista aqui, os jornalistas flamenguistas, a imprensa flamenguista, televisão flamenguista, vocês conseguiram. O Vasco saiu porque vocês arrebentaram com o Vasco. O Corinthians saiu porque o Corinthians não teve a oportunidade de matar o jogo, mas mudou aquilo que vocês queriam. Vocês todos da imprensa, o dia que acontecer isso com o Palmeiras, não venha vocês aqui encher o saco. Não venha vocês, que eu não vou deixar. Diga-se de passagem. Já... Vamos... Ó, vou deixar bem claro aqui para vocês todos que estão aí, ou vocês da segunda-feira, vocês têm que ter uma visão, vocês têm que me avisar a hora que vai sair do YouTube. É o seguinte, ó, a partir de amanhã não tem mais YouTube. Não faço mais. Não faço mais YouTube, só fico com as praças. Pode tirar o YouTube, não faço mais. A não ser que venha a ordem para eu fazer. Não faço mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Não faço mais. Estou avisando aqui agora, ao vivo aqui. Não faço mais YouTube. Não faço mais. Pedro Ramiro, começando com você, começando com o Souza, com o Veloso, para arrebentar a boca do balão. Vamos lá, então. O que tem de imagens aí em relação ao Corinthians, em relação àquilo que a gente conversou, Cascão? Vamos lá. Que eu já perdi o rebolado que eu tinha que fazer. Não, quero saber o que tem aí, que eu já perdi a minha noção do que eu tinha que fazer, que eu tô numa vibe aí, me arrebenta. Na segunda-feira, toda segunda-feira me arrebenta. Toda segunda-feira é a mesma coisa. Me fala aí, o que tem aí? Vamos lá, coloca o número do Ramon Dias aí, bota pra mim aí. Bota pra mim aí. Vamos lá, primeiro você, Pedro Ramiro. Vamos lá, craque, ó. 23 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, 46% de aproveitamento. A impressão ontem é que o Flamengo estava num resort. O Flamengo estava jogando da maneira que queria, pelo fato de, mesmo estar com um jogador a menos, o Felipe Luiz ter dado uma aula pro Ramon Dias. Mas deu uma aula porque conseguiu o resultado, filho. Porque se perde o jogo, e aí não tem si no futebol, a estratégia dele foi importante, ele botar 5 homens atrás, funcionou. Porque se não ganha o jogo, nós estaríamos arrebentando com ele na hora que ele tira o Gabigol. Sai o Bruno Henrique, eu tiro todo o ataque meu do Flamengo, mas ele fez uma coisa inteligente, que é o De Arrascaeta e o Gerson, que foi lá e dominou o jogo. Essa é a verdade. Sim. Mas também ele fez alguma coisa. Ele distribuiu taticamente e que foi importante e correu o risco. Já o Corinthians, desse cara que não serve para ser treinador do Corinthians, não sabe o que é o Corinthians, não tem o desenvolvimento do Corinthians, e se o Corinthians cair, a culpa é de vocês que estão aí. A culpa é de vocês que estão aí, porque vocês aguentam esse cara e o filho dele. Porque ele não pode ser treinador de um time tão forte como esse do Corinthians e que a gente percebe. Pedro Ramiro. A impressão que dá é que o Ramon Dias não conhece o elenco do Corinthians. Que o treino acontece, ele está trancado numa sala, ele está virado de costas enquanto o treino está acontecendo. Porque você colocar o Giovani... Isso se ele dá treino bom, né? Exato. Você colocar o Giovani no lugar do Fagner, não dá para entender a renovação do Fagner. O Corinthians renova com o Fagner até 2026 e não usa o jogador. O treinador vai e bota o centroavante de lateral direito. Parabéns, hein, Fabio Soldado? Vocês renovaram com o Fagner e aí você bota o centroavante para ser lateral direito. Isso é o fim da picada, velho. Pedro Ramiro. E aí você morre com uma substituição que não faz sentido a do Giovani. O Giovani nem foi tão mal assim na partida. Agora, você usar um jogador que não é dessa origem, que mal foi utilizado na temporada, no lugar de uma decisão tão importante como a Copa do Brasil, me demonstra que o treinador não conhece o seu elenco. O treinador não conhece o que tem dentro das mãos. E assim, o desempenho dele no Campeonato Brasileiro é lamentável. O que o
o Ramon Dias tem feito no Campeonato Brasileiro, você pode até falar, o Corinthians voltou a jogar bem. Jogar bem no momento em que tá, não interessa. O que é jogar bem, por exemplo, num time que tá na 18ª posição, que ele chegou na 17ª? Não, contrário. Não, ele tá na 18ª e tá na 17ª. Como é que pode o treinador como esse ter 3 vitórias? O que engana pro torcedor e pra esse cara que tá aí é a Copa do Brasil, que ele não quis ganhar. Sul-Americano tem mais vitórias. Olha o que ele vitórias. fez contra o Flamengo no primeiro jogo. Olha que treinador horrível. Olha o que ele fez no segundo jogo. Olha o que ele fez na Sul-Americana, onde todo mundo, nós comentando os jogos aqui e todos os programas de televisão, colocando, eu, por exemplo, para mim, uma coisa muito importante, se fosse o São Paulo, se fosse o Palmeiras, se fosse o Flamengo, o meu pensamento é o seguinte, o que é mais importante para um clube de futebol? É permanecer na primeira divisão os pequenos. Os pequenos, irmão. Vocês pensavam que eu ia falar do Corinthians, né? Os pequenos. O que um time grande tem que fazer? Brigar por título. Brigar por título. Porra! Pode ser outra. Não pode ser outra forma, cara! Aí vocês trazem um treinador incompetente, um filho incompetente e que não sabe o time que tem. Aí ele deixa o Romero jogando, não bota ele titular e quando joga mal não tira. Aí o lateral direito, ele bota o Giovani, aí você tem o Fagner. Aí você tem o zagueiro, que é um, aí ele bota outro. Aí ele faz tudo de errado. E ele faz tudo de errado. Ele é um treinador que não sabe o elenco que tem. Ou sabe, Veloso e Souza. E esse retrospecto que a gente está vendo aí tem 8 vitórias, mas principalmente pela Sul-Americana, né? Porque no brasileiro a coisa está bem complicada. Como a gente disse aí, ele chegou na 18ª posição, você falou, e agora está na 17ª. Então vamos não lá, do nada. brasileiro. São Paulo perdeu. Internacional em casa empatou. E ganhou do Atlético. Ganhou 4 pontos. Um time que dá para cair? O que esse cara tá fazendo no Corinthians? Veloso. E agora tem a sequência aí com o Cuiabá, Palmeiras e depois o Vitória fora de casa. Então, nesses 3 jogos aí, o Corinthians praticamente decide o seu futuro com relação à temporada do ano que vem. Porque está dependendo aí desses jogos da Sul-Americana, que hoje não é mais importante mesmo. Tem que buscar escapar do rebaixamento, porque senão compromete todo o ano que vem, né? Compromete toda a temporada, inclusive com relação a elenco. Não, sabe o que compromete? Compromete vocês da CBF, compromete a Record, que ganhou o Campeonato Brasileiro. Muda todo compromete elenco. a Globo, compromete todas as ações comerciais, compromete televisão, compromete futebol, compromete programa de televisão. As pessoas têm que esperar para ver se o Corinthians vai cair ou não. Que eu quero ver quem que vai transmitir, que horas vai transmitir, que dia que vai transmitir, que horas, qual é o dia, qual vai ser a parada em relação a tudo isso, o que eu vendo, o que eu não vendo, o contrato que eu faço, com quem eu faço. Agora, um time como esse, com um elenco como esse, ele não colocou o Thales Magno e o Romero ontem? Legal, beleza. Mas os caras estavam jogando bem? O Thales até começa melhor. O Thales começa melhor. Vamos lá, expulso o Bruno Henrique. O cara tira o Gabigol. E eu continuo com o mesmo time. E com uma maneira idiota de jogar. Ou não, Souza? Com certeza. O que você faria, Souzinha? Eu tiraria o Charles. Já tiraria o Charles. Eu tiraria o José Martínez. Não, eu tiraria que já tinha tomado cartão amarelo. Demorou pra tirar o Martínez. Eu tinha tirado os dois. Boa, Souza. Charles e o Martínez. Tirar dos dois. Você precisa construir jogada. É o último jogo. E o Garro começou a vir buscar a bola atrás da linha da bola. Isso não existe. Onde o Romero estava pegando bola e lançando pro Yuri Alberto com uma defesa montada com 3. Que, por sinal, vocês que reclamam, que tiram o sarro do Yuri Alberto, o único jogador que tentou, que correu, que desenvolveu foi o Yuri Alberto, irmão. Que eu sou fã dele. Meu irmão, o cara que chutou com a perna esquerda quase fez o golaço na defesa do Rossi. O cara que corre que nem um desgraçado não recebe uma bola num jogo como esse, com quase 50 mil pessoas. O meia esquerda não dá bola, o Romero não passou bola, o Thales não... Pera um pouquinho. Só o cara que tentou fazer tudo foi o Roberto. A contratação do treinador, do Ramon, passou pelo... Foi pra não cair, né? Foi pra não cair. Quando você traz Não vai barrar, né, que ele fala. não vai. Como é que você vai dirigir o Corinthians e vai começar a primeira frase dele, o Corinthians não vai barrar. Essa é a bola do jogo aí, ó. Foi essa bola. Foi essa bola aí que o Will Alberto bateu de canhota e quase ele faz o golaço. Dá uma olhada do Rossi. Foi bem o Rossi, Ele né, meu desviou irmão? a bola também. Defesaça. Uma defesaça. Foi a única jogada que foi feita pro Corinthians em 90 minutos com 47 mil pessoas, com 50 mil pessoas, do incompetente do treinador. E parabéns ao Flamengo. Parabéns à CBF.
parabéns a todo mundo que vocês conseguiram aquilo. O Yuri perdeu esse gol. Esse é o Yuri perdeu o gol. E o Roberto, não tem que fazer um movimento pro outro lado, filho. Você tem que saber onde você tá. Se você tá na quina ali, mas tudo bem. Você foi o único jogador que tentou. Você gasta 270 milhões, mas o treinador não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar. Infelizmente, ele é medroso. Ou ele é medroso ou ele é muito ruim. Ele não entende. Pra mim, não é medroso. Pra mim, um cara como esse cara que jogou não é medroso. Pra mim, ele tem incompetência como treinador, incompetência na parte tática, incompetência na parte física. A comissão técnica dele é horrível. E muito horrível. Porque o Gerson deitou e rolou no jogo. Ele arrebentou. Foi o craque do jogo. Quem deu uma porrada nele no jogo? Uma falta, vai. Uma só. Uma. Bom, quem chegou no De Arrascaeta? Pô, você tem 2 volantes, 2 zagueiros, mas isso é um absurdo. E ele não enxergou esse jogo. E aí ele coloca o Giovani, que não tem nada a ver, de lateral direito. Vai pro inferno, irmão! E fez muito mais do que o jogador que já tinha jogado há muito tempo. Porque essa jogada aí que ele trouxe pra dentro ali, ó. Foi sozinho. Ele chutou, se ele dá de chapa, ele faz o gol. É que ele bateu de pé de pé. Bateu de pé de pé. E é bom menino. Foi contratado pra não cair. Esse cara aí foi contratado para não deixar o Corinthians cair. Aí você traz um jogador que você paga 3 milhões, mas tem um treinador que não sabe utilizar os jogadores. O Carrillo fez o melhor jogo dele pelo Corinthians. No jogo seguinte, o cara tá no banco. Reserva. O cara tá no banco. Exato. E ainda com um jogador a menos. Pelo amor de Deus, o Corinthians jogou 70 minutos, cara. O cara demorou mais de uma eternidade para enxergar o jogo. É uma coisa impressionante. Impressionante que acontece aqui também, cara. Até o dia que eu vazo... vou ficar quieto, vai. Ô, Veloso, conta pra mim aí. Uma hora vamos lá, vai. Vamos lá, uma hora eu vou tomar atitude. Ô, Veloso, o que você enxerga em relação ao jogo da parte tática? O que ele fez de errado e o que o Flamengo fez de certo? Você que foi treinador, garotinho. Bom, o Felipe ele fez uma mudança para proteger ali e ele acertou na decisão, porque quando ele coloca 3 zagueiros e o Corinthians abusou de botar a bola na área aérea, né? E aí ele está com 3 zagueiros postados lá e rebateu todas. Eu acho que o que o Felipe errou e que não deu trabalho para o Corinthians, mas ele estava defendendo a vantagem... Não tem o que discutir esse lance. Não. E parabéns ao Bruno Henrique de ter pedido desculpa pro Mateuzinho. Parabéns. Ele tem que ser expulso, foi imprudente, também, né? Foi um acidente, não tem problema nenhum. Parabéns aí ao Bruno Henrique, ao Mateuzinho, dos dois aí. O que eu achei só que o Felipe abriu mão, e isso poderia ser muito perigoso. Isso. No contra-ataque. Isso. Não tinha ninguém. Isso. Ele deixou a Arrascaeta mais adiantado. Aí é uma estratégia que ele usou, Veloso. Arriscado. E deu certo. Vantagem, né? Arriscado. Eu, por exemplo, colocaria o Michael lá na frente. Isso. É um jogador de velocidade que você vai escapar. Eu não perco o contra-ataque, mas uma vai coisa... pra dentro do gol. Só que tem uma coisa que ele fez importante. Pedro Ramiro, Souza e Veloso, não sei se vocês aí concordam. Pô, ele adiantou o Gerson de volante, o Gerson foi o meia, o Gerson foi o atacante, o Gerson pegou a bola do lado esquerdo, o Gerson tomou conta do jogo. E aí vocês do Corinthians sequer uma faltinha nele. Ele fez Sequer vocês fizeram uma faltinha nele. Com os 3 zagueiros, ele botou mais os 2 alas com 5, os 3 aqui, o Gerson, o Pulgar e o... Que jogou muito o Pulgar De La também. Cruz, e o De La Cruz, e na frente ficou só o E Arrascaeta. o De La Cruz saiu ainda, né? De La Cruz saiu depois também. O Flamengo perdeu De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Vamos supor que antes do jogo, esses jogadores não jogassem no jogo de ontem. Sabe o que o Nãozinho tá falando? Pô, Corinthians ganha o jogo, hein? Ó, tá sem o Bruno Henrique, tá sem o De La Cruz, tá sem o Gabigol, tá sem centroavante. Olha só, o Corinthians tem tudo pra ganhar o jogo. Não, ele não observou isso. E não fez isso. Por que ele não fez? Você que tava lá no estádio, meu querido Pedro Ramiro. E até impressionante a falta de atitude dos treinadores, né? Porque não dá pra falar que o Ramon Dias é o técnico, porque a impressão que dá é que às vezes o que o Na verdade, treinador bom só tem um nesse país aqui. Só tem um. Treinador que eu pago pau, treinador que eu... Esse cara é um monstro, ele faz a função de presidente, ele faz a função de treinador, de psicólogo, de chamar a responsabilidade, de ser campeão. É o Abel Ferreira. Acabou. É o Abel Ferreira e acabou. Ninguém nesse país, ninguém sul-americano é tão bom quanto o Abel Ferreira. Ninguém. Mesmo ele mostrando o saco pra todo mundo, tomar 3 jogos. Agora, quando ele tira o Charles, ele dá espaço pro Gerson achar espaço também, porque o Gerson, até no início ali do Ele mudou a história do Gerson, filho. Exato, o Gerson ontem foi o melhor jogador da partida. Ele jogou muita bola, não à toa é titular da seleção. Agora, ô craque, qual que é a diferença? Sabe o que ele parece? Desculpa, Sim. sabe, com a perna esquerda e com a perna direita. Ele parece o Falcão. Vocês são mais jovens, talvez vocês aí de internet, vocês aí de YouTube, que eu quero que vocês se danem também.
entendeu? Eu não tô nem aí pra você, não tô nem aí pra ninguém, falar a verdade, só pra Deus, né? E pros meus filhos. É o seguinte, quando você tem um jogador como esse, que ele desenvolve o jogo, marcação, passe dele é perfeito. Pensa o jogo, né? Ele é uma visão dos anos 70, dos anos 80. Esse cara jogando no Manchester City, ele, o Rodri. Tá doido. Meu irmão do céu, do jeito que ele faz, ele é um fenômeno, Gerson. Ele é um fenômeno. E aí, se eu sou treinador e eu vejo que o cara tá dominando o jogo, o que eu faço? Ô, Carilho, é o seguinte, meu irmão. O Gerson tá deitando. Não deixa ele pegar na bola. Gruda nele. Porque se ele gruda no Gerson, não tem jogo pro Flamengo. Não tem posse de bola, não tem visão de passe, não tem... Não, mas aí o treinador incompetente faz isso. E vocês que vão deixar ele, vocês vão ser mais incompetentes de deixar uma comissão técnica como essa. No futebol de hoje, você não pode ser um volante só que marca, não. Você tem que construir jogo. Ah, o Rodri marca alguém? O maior volante da história. Você tem que construir jogo. O do Manchester City. E por sinal vai ganhar de melhor jogador, vai ganhar a bola de ouro. Tô te falando, ele tem uma rixa com os jogadores da casa que é absurdo. O Bidon foi um jogo mal, o Bidon não jogou mais, você precisa ter a bola. Não é absurdo? Cara, quando você tem um time que gosta de ter a bola, o que é que o Luiz Felipe fez ontem? O Felipe Luiz fez ontem? Não tem dois atacantes, ele bota 2 meia, que sabe desacelerar o jogo. De Arrascaeta e Gerson desacelerou o jogo, teve posse de bola, deitou e rolou e ainda teve 2 ou 3 chances pra fazer o gol. Ele poderia usar a estratégia que o Veloso falou, botava o Michel mas na ele frente, entendeu mas que ele não. falou, não, eu vou deixar esses 2 caras aqui, que esses 2 caras desaceleram. Mas foi bem demais o Felipe Luiz. Demais. Agora você tem um treinador por outro lado, que perde um cara com 30 minutos. Desculpa. E a outra chance do Corinthians fazer o gol foi essa também, do Bidon, que jogou muito bem. O Bidon jogou muito bem no lateral esquerdo. Bidu, né? E essa bola se passa. Se passa, chega Se no Thales. passa, eu acho que o Thales fazia o gol. E aí o Léo Pereira, ele fez e defendeu todas as jogadas, só foi com o Roberto. Se não tem o Roberto, o Corinthians cai. Se não tem o Roberto, não tem gol na Copa do Brasil. Se não tem o Roberto, tava morto o time do Corinthians. Souza. Ficou 90 minutos, não deu um chute no gol, deu um chute só com o Yuri, uma jogada lançada pelo Romero. Cara, chuta de fora da área, cria oportunidade. Agora ele ficou com 2 volantes de marcação que não demora pra colocar jogada, o Igor Coronado. E aí, o Flamengo mostra a grandeza do Flamengo, né? O Flamengo mostra uma grandeza daquilo que... E aí tem uma coisa, Veloso, Souza e Pedro Ramiro. Primeiro pra você, Veloso. O Felipe Luiz vai ser grande treinador? Vai. Ele é grande... Não, não é. Só que tem uma coisa, que o ambiente do Flamengo era tão ruim, mas tão ruim. É ruim pra treinar, é ruim da diretoria, porque esse Marcos Braz, que é um fanfarrão, que mordeu a virilha do cara. O cara mordeu a virilha do menino no shopping. E não acontece nada. Imagina só se o menino que é preto, ele mordesse a virilha de um vice-presidente do Flamengo, branco. Vereador. Nesse país. Vereador. Tava preso, truta. Tava preso. Nesse país aqui, pobre e negro só se dana, irmão. Porque se fosse ao contrário, tava preso. Não acontece nada. Certo? Aí você tem o Landim, que é um presidente que é um dos piores da história. Porque o que acontece com o Flamengo é que tem muito dinheiro, tem um time muito forte. E aí o Felipe Luiz, ele ajeitou o quê? A parte tática? Não pra mim. Ele ajeitou o jogador? Não pra mim. O ambiente ficou outro e dá pra perceber isso no Flamengo, Veloso. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que o jogador sente também quando vê o companheiro sendo injustiçado. O que estava acontecendo com o Gabigol era um absurdo, né? E o Felipe até corrigiu isso, deu mais oportunidades pro Gabigol, embora ele não esteja jogando tão bem, não. Mas ele ficou 1 ano parado com o Tite, né? Isso aí atrapalha a carreira de qualquer jogador. Cara, o que o Tite fez pro Gabigol... É impressionante. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já passei por isso no Guarani. Você passou no Palmeiras. Eu não sei se você passou em algum time. O presidente te arrebentar, te tirar, fazer você ficar 1 ano só treinando, te humilhar do jeito que foi humilhado no Guarani, né? E fazer uma coisa incrível, você ficar 6 meses sem contrato, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Foi feito isso comigo lá no Guarani. Aí tinha o passe, né? Então, o passe, tinha mês que eu não tinha dinheiro para fazer compra, pra vocês terem ideia. Quem me ajudava, Beto Zini. Porque você não recebe, você não tem direito a nada. Eles quase acabaram com a minha vida. Presidente do Guarani. Não vou falar o nome dele porque ele já morreu. Que bom que morreu também, né? Pra mim. Não sei pra família dele, não sei pra quem gosta dele, não sei pra torcida do Guarani também se gosta. Pra mim, já foi e tá tudo certo. Com o capeta, tire ele lá de dentro. Eu penso assim. Quem pensa diferente de mim, tá tudo certo, irmão. Tá na paz de Deus. O que ele fez pra minha família,
O que ele fez pra mim, eu poderia ter parado de jogar futebol. E tive vontade de parar. Eu ia jogar bola em Valinhos, por um prato de comida. Eu ia jogar bola com o Sereno, que tinha um time lá em Campinas. Pô, ele já quase acabou com a minha vida. Olha, mas o Gabigol não, porque o Gabigol já era um cara já com muita grana. Mas olha o que ele fez pro Gabigol. E é capaz do Gabigol ficar no Flamengo ainda. Esse Tite aí, essa vergonha de treinador, que diga-se de passagem, 2 Copas do Mundo, não conseguiu passar para as quartas. Que, por sinal, o Dunga foi muito mais treinador que ele em seleção. E o Felipe ontem ele pensou em anular o Corinthians, né? Não dar a oportunidade, deixar o meio de campo congestionado, à frente da área ali. Ele foi inteligente nisso. Ele correu o risco, né, Veloso? Correu o risco porque ele perdeu o contra-ataque, ele não tinha nenhuma opção de velocidade na frente. Mas o Garro não conseguiu finalizar, que é uma das armas do Corinthians. O Garro não deu um chute no gol. A frente da defesa ali estava postada, não teve oportunidade. Garro, Romero, o Carrilho também não entrou bem. O time do Corinthians não foi bem. Só teve 2 jogadores que jogaram bem. Só 2 pra mim. 2 pra mim. E o Roberto foi monstro e o Matheus Bidu. É o seguinte, fala, senhor.